Conforme eu havia prometido, eu estou aqui com o Rodrigo Teles, empresário, empreendedor, executivo da King Voice e que já participou de um projeto comigo de gestão comercial, desenvolvimento da área comercial. Obrigado pela disponibilidade, Teles. Imagina, Leão, prazer estar aqui contigo, sempre. Você é sempre muito generoso. Teles, eu gostaria de começar aqui te perguntando o seguinte. Queria que você falasse um pouco sobre aquele nosso primeiro papo lá. Eu gosto muito quando você fala sobre ele. Aquele nosso primeiro encontro que a gente ainda estava tentando entender os problemas que haviam aqui na tua operação relacionados à área comercial. Fala um pouco pra gente aí. Bom, não dá para falar tudo, porque o nosso tempo é curto aqui. Eu precisaria de muito mais tempo para a gente falar daquele papo ali, mas uma coisa que foi muito interessante é que assim, sei lá, se você aí é um micro pequeno empreendedor, provavelmente você deve passar pelas mesmas dificuldades que eu passei e ainda passo aqui, e eu sei mais ou menos como é que funciona a tua cabeça, né? Quais são os monstros que tem aí na tua cabeça, né? Então, quando, por exemplo, eu lá atrás, né, quando antes de começar aqui com ele, alguns monstros que eu tinha, assim, o micro pequeno empreendedor, ele tem diversos problemas, mas ao mesmo tempo ele acha que ele sabe tudo. Ele acaba não correndo atrás de algumas coisas. E por isso também eu acredito que ele acaba perdendo algumas oportunidades, porque ele ouve algumas coisas de vez em quando e aquilo dispara um gatilho na cabeça dele e sobe um monte de barreira. Fala, não, isso eu não quero nem saber como é que isso aí funciona, que parece ser difícil, complicado. E por isso acaba perdendo algumas oportunidades, o que era também o meu caso. Então, por exemplo, eu falei para você que, por exemplo, eu ouvia lá atrás assim, planejamento estratégico. Nossa, já subiu um negócio na minha cabeça, isso deve ser um bicho de 7 cabeças. E aí quando você chegou e falou para mim sobre processo de venda, eu falei, opa, barreira, subiu a barreira aí, né? Isso aí não é para mim. Defensiva total. Mas aí quando ele começou a fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual é o seu maior problema? Eu falei, bom, meu maior problema aqui é referente a vendas. Ele falou, tá, mas que parte da venda? Eu falei, como assim, que parte da venda? Tem partes venda? Ele falou, e como tem partes? Prospecção, etc. Eu falei, eu lembro até que me encostei na cadeira e falei, eu sou muito amador, acho que sei. Achava que tinha problemas, agora eu vejo que o buraco é bem mais embaixo. Então, eu acredito que a maioria dos pequenos empreendedores, assim como eu, peca por não saber exatamente do que aquilo se trata. Então acha que tem um problema, na verdade o problema é bem maior. Então, amadorismo é pouco, falar a verdade. Então, quando você começou a fazer essas perguntas para mim, ao mesmo tempo que clareou, deu uma noção para mim de como eu poderia melhorar. Falei, poxa, se eu achava uma coisa e achava que se resolvesse isso eu já ia melhorar, eu acredito que se eu der esse passo aqui e realmente criar um processo de vendas, né? Meta, nossa, falava de meta para mim, eu chegava a dar um arrepio. Como assim meta? Mas como faz uma meta? Então, essas eram coisas para mim que eram bloqueios, a verdade era essa, por isso que eu não fazia. E aí quando você começou a fazer essas perguntas, pô, e meta? Eu falei, meta? E nem doeu muito, a gente conseguiu construir um processo de venda relativamente rápido. A gente passou a medir todas as etapas desse processo de venda. A gente descobriu que a gente tinha um problema de venda, mas não era em todo o processo. A gente tinha alguns lugares que eram graves o processo e lá a gente foi trabalhar mais forte para corrigir. E quase que paralelo a isso, a gente também instituiu o acompanhamento de resultado e indicadores, para a gente poder entender quais as atitudes a gente tinha que tomar primeiro. Fala um pouco para mim como é que era o teu dia a dia antes, quando você não tinha nenhuma ferramenta para poder pressionar a área comercial, pedir ou saber qual atitude deveria ser tomada, e como é hoje em dia. A gente sabe que hoje em dia você tem um relatório semanal, ele pode ser oferecido até diariamente. Conta um pouco para a gente sobre isso. Conto, né? E tem que ser rápido aqui, porque senão vai demorar muito isso, mas você falou uma outra palavra na tua pergunta, que era uma palavra que me assustava também. Indicadores. Indicadores de Indicadores. Do que será que esse cidadão está falando? E aí quando a gente começou a falar sobre isso, e aí eu entendi, e hoje a gente tem, então hoje eu falo muito mais tranquilamente sobre indicadores, né? Como por exemplo, eu estava conversando com um amigo ontem,
empresário, né? E eu perguntei para ele assim, pô, quantas propostas tem que fazer para conseguir fechar o negócio? Ele falou, não sei. Eu falei, então, isso é um indicador. Isso é um indicador. Isso é um indicador. E aí falei de boca cheia, hoje o meu indicador é X para isso, hoje é Y. Então, né, quando você fala de ferramentas, eu acredito que tudo isso, todo esse trabalho que você desenvolveu aqui com a gente, foi fundamental a gente ter ferramenta para monitorar isso. Porque é possível, você mostrou para a gente que é possível fazer isso sem ferramenta, se o empreendedor não quiser fazer investimento, mas hoje eu vejo que é praticamente impossível nós aqui da King Voice conseguimos trabalhar sem essas ferramentas, para dar essas informações para nós de forma mais rápida, onde não só eu tenho essa informação, mas também o gerente de vendas, o gerente geral conseguem ir lá na ferramenta e ter essa informação. A cultura de informação para tomada de atitude, e não para controle, não para constatação, né? Você perguntou do meu dia a dia, como era antes, né? Antes não tinha. Recebi informação para poder ficar sabendo o que aconteceu. Então, a gente tinha lá algumas planilhas, né? Algumas informações chegavam até a mim, mas eu não conseguia tomar decisão nenhuma baseada naquilo ali. Era meramente informativo. Então hoje eu posso ter isso em tempo real, ou como a gente faz aqui toda segunda-feira, né? Eu olho isso, sento com o gerente de vendas e a gente discute sobre as oportunidades, né? E não mais sobre os números que a gente já tinha alcançado. Então a gente consegue trabalhar em cima do que está acontecendo naquele momento, né? Então essa ferramenta, o processo de venda e o farol, né? Acho que você vai falar um pouquinho do farol, vai falar do farol aqui também? Vamos falar do farol. E o farol também são coisas assim que eu penso, meu Deus, como eu era amador, como é que eu conseguia trabalhar sem isso daqui, né? Como sobreviveu tanto tempo, né? Sem isso daqui? E não é surpresa, não foi uma grande surpresa quando a gente chegou no final do período do ano passado, quase com 200% a mais, né, da nossa meta estabelecida, ou seja, e a gente nem tinha feito, como King Voice, nem tinha cumprido todo o plano de ação que a gente se propôs a fazer. Estava em curso ainda algumas atitudes, né? E isso inclusive fez os meus olhos arregalar, falou, então se a gente cumprir, a gente vai acelerar mais ainda. Então isso dá entusiasmo, né? Isso me deu muito entusiasmo, principalmente para o time de vendas, que conseguiu enxergar isso. Falou, a gente fez pouca coisa, né? Digamos, pouca coisa do plano de ação, algumas mais destrinchadas, mesmo assim conseguimos avançar muito. Então isso, quando o empreendedor vê isso, ele fala, nossa, tem muito chão ainda para a gente andar. E a gente sabe que hoje ainda tem espaço, a gente está percebendo, dá para crescer mais um pouco. O Teles falou sobre o farol de resultados. É uma dinâmica que toda empresa deve ter, e muitos empresários, empreendedores, vendedores, gestores comerciais acabam passando por isso sem perceber. Qual que é a tua diretriz da semana? Qual é a tua diretriz do dia? Qual é a diretriz da tua equipe comercial? Hoje aqui na King Voice a gente consegue iniciar a semana com uma diretriz comercial, a partir justamente do farol de resultados. O farol ele indica para nós o que a gente tem que fazer primeiro. Quais são as oportunidades que estão mais próximas de serem concluídas, de se tornarem vendas. Isso é o que a gente tem que fazer primeiro. Eu ainda acabo vendo muito equipes comerciais que ficam o dia inteiro prospectando. E tem um monte de oportunidades dentro da empresa lá para transformar em venda e acaba só prospectando e a empresa inteira fazendo prospecção e gerando proposta, e esquece de cuidar dessas propostas. Quando você tem um farol de resultado, você consegue verificar cada etapa, quais as propostas que estão nessa etapa e poder focar nessas propostas para poder fechar, quer dizer, transformar o que você teve de atividade comercial em venda. Isso também é um trampolim para bons resultados, né, Teles? Isso foi ao mesmo tempo novo para nós e ao mesmo tempo, como se disse, foi um trampolim, porque a gente aproveitou a metodologia, aproveitou o sistema e colocou dentro o que a gente já vinha trazendo como propostas, e isso fez a gente trabalhar de forma seguir o processo mesmo com todos aqueles negócios e ver como isso evolui
dentro do funil, né? Então, foi literalmente, como você falou, um trampolim, foi um chute na bunda, né? Digamos assim. Dá um chute na bunda, que até um chute na bunda joga você para frente. Para nós foi exatamente isso naquele momento, né? Legal, Teres. Bom papo aqui, foi muito bom. Quero convidar vocês então para participar do workshop PDE, Vendas e Finanças em Tempos de Crise. A gente vai falar sobre processo de venda, o que alavancou muito aqui o resultado da King Voice. A gente vai falar sobre farol de resultados. A gente vai falar sobre muita coisa lá. Então é uma grande oportunidade para pequenos e médios empresários e empreendedores darem esse salto aí, aprender ferramentas que são simples de serem aplicadas e trazem muito resultado. Obrigado, Teres. Obrigado, Celi. Um abração. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau.